Paz do Senhor Jesus, está na hora de mais uma história bíblica. E hoje vamos falar sobre Naamã. Vocês sabem quem era Naamã? A cura de Naamã. Naamã era um homem que ele foi curado de lepra. Que se encontra na nossa história de hoje, se encontra em 2 Reis 5 em diante. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era varão, homem valoroso, porém leproso. Quero falar hoje sobre esse homem, que ele era um homem chefe do exército do rei da Síria. Naamã era um homem muito poderoso. Ele era chefe do rei da Síria. Pois é, ele era chefe do exército. E diz a palavra do Senhor que esse homem chamado Naamã, ele tinha uma doença muito difícil, muito contagiosa. E essa doença deixava a sua pele cheia de feridas e irritava a sua pele. E diz a palavra do Senhor que Naamã, ele estava ali servindo aquele exército, mas estava muito doente. Você já ficou com catapora? Catapora é horrível, dá manchinha, coça, impede da gente dormir, não é? Cola no lençol. Não era catapora que Naamã tinha. Mas Naamã, ele tinha várias enfermidades em seu corpo. E isso impedia de Naamã fazer muitas coisas. Mas diz a palavra de Deus que o rei da Síria, mesmo com Naamã enfermo com essa doença, Naamã ele servia o exército desse jeito. Mas ele tomava os cuidados. Ele não poderia ficar muito próximo às pessoas, porque a lepra, ela pegava se ele chegasse muito perto. E Naamã, ele tinha várias feridas em todo o seu corpo. E ele sofria muito com essa doença. Diz a palavra do Senhor que Naamã, ele tinha sua esposa e também ele pegou uma menina para ser escrava. Essa menininha, diz a palavra de Deus, que ela foi escrava de Naamã. Ela trabalhava para sua esposa. E diz certa vez que essa menininha, ela viu que Naamã estava muito triste. Ele estava muito aperreado e teve uma grande ideia. E disse para sua esposa que lá em Israel havia um profeta. E a sua esposa, com a notícia, ficou muito maravilhosa e feliz, muito feliz com aquela ideia. Diz a palavra do Senhor que a sua esposa, ela correu e foi dar a notícia a Naamã. Diz a palavra de Deus que Naamã, ele ficou muito feliz com a notícia que poderia ser curado. E diz a palavra de Deus que Naamã, ele correu e foi até o rei da Síria e foi falar para o seu chefe que havia uma solução para ele. Havia um homem lá em Israel, um profeta do Senhor, que poderia curar sua enfermidade. Diz a palavra do Senhor que Naamã organizou tudo e foi até Israel. Naamã, ele queria ser grato àquilo que o profeta iria fazer, iria curá-lo. Então Naamã preparou presentes, muitas coisas valiosas para entregar ao profeta. Diz a palavra do Senhor que quando Naamã ele chegou lá, o profeta Eliseu mandou um dos seus mensageiros. E o mensageiro disse assim a Naamã: Naamã, você precisa se banhar, precisa tomar
7 vezes, tomar um banho 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã, ele ficou surpreso, porque o Rio Jordão era um rio muito sujo. E ele disse, eu não vou tomar banho naquele rio, porque aquele rio tem muita sujeira. E eu sou um homem rico, tenho condições financeiras, e não vou me banhar naquele rio, eu não vou tomar banho naquele rio. E um dos seus trabalhadores que foi com ele, disse, Naamã, você precisa ouvir o profeta. Se ele disse uma coisa tão simples para você fazer. E ele pensou e disse, tudo bem, vou fazer isso. E diz a palavra de Deus que Naamã, ele foi e obedeceu aquilo que o profeta tinha lhe dito. Então, diz a palavra de Deus que Naamã, ele tirou as suas vestes e obedeceu o mandado que o profeta tinha ordenado. Olha só como Naamã estava com o seu corpo todo cheio de lepra, muito doente. Então, ele obedeceu a voz de Deus, tá? Que o profeta, ele foi usado por Deus. Então, nós devemos obedecer. Então, Naamã, mesmo vendo que aquele rio Jordão era um rio muito sujo, Naamã, ele deu o primeiro mergulho. 1, nada aconteceu. 2, nada aconteceu. 3, e Naamã continuava cheio das suas feridas. 4, 5. E Naamã, na 5ª vez, Naamã já estava muito chateado, porque nada acontecia. Quando foi a 6ª vez, 6. E o profeta tinha ordenado que Naamã tinha que dar 7 mergulhos. Então, o último mergulho. 7. E Naamã, ele ficou limpo, curado da sua lepra. Tá vendo? Naamã, ele obedeceu ao Senhor e obedeceu à voz do Senhor que estava usando o profeta e ficou praticamente limpo. A lepra é o pecado. A lepra deixa nossa vida, nosso corpo sujo. E quando nós estamos com o coração sujo, Papai do Céu, ele se entristece conosco e se afasta de nós. Que nós possamos estar com o nosso coração limpo, assim como foi com Naamã. Papai do Céu quer deixar você limpo, porque foi assim que Naamã, ele ficou bem limpinho, porque ele confiou no Deus que aquela menininha, ela servia o Deus de Israel e o Deus do profeta Eliseu. Então Naamã, ele foi obediente. Então que você seja obediente nessa manhã e escute a voz de Deus, porque Papai do Céu, ele quer deixar você limpinho, assim como Naamã. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus abençoe você e te ama, se ele está morrendo de saudade. Beijo, fica na paz.